prosseguindo para o alvo. Graça e paz da parte de Deus o Pai com cada irmão e irmã simpatizando essa fé cristã. Que bom ter vocês aqui conosco mais uma vez para estarmos nos edificando na fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Um bom início de semana. Espero que todos estejam bem. Convido vocês a permanecer conosco até o final, pois hoje falaremos da conversão de Paulo. Ontem, os irmãos que nos acompanharam na transmissão passada, eu falava da vida de Saulo, antes da conversão, antes do encontro com o Senhor Jesus. Enquanto isso, comente, curta, compartilhe, convide mais alguém para estar junto de nós aqui, sendo edificados pela palavra, porque a palavra ela é a lâmpada para os nossos pés, ela é a luz que ilumina o nosso caminho. Amém, irmãos? Quero agradecer mais uma vez a todos vocês que estão sempre junto conosco, nos transmitindo ânimo, força, alegria, para continuarmos com esse propósito, porque toda a glória seja dada a Ele, tudo é para Ele. Vivemos pela fé e não por aquilo que vemos. Hoje nós veremos a diferença da vida daquele que serve e daquele que não serve ao Senhor, do contato que acontece na vida de todo ser humano com o Senhor Jesus, a mudança, a transformação, em nada mais do que Paulo, para nos trazer clareza e grandes lições para as nossas vidas nos dias de hoje. Os irmãos que têm as suas Bíblias podem estar nos acompanhando na carta a Filipenses, no capítulo 3, verso de número 12, onde daremos continuidade àquilo que iniciamos ontem. Então, um breve resumo. Saulo, perseguidor, um jovem de 28 anos aproximadamente, a caminho de Damasco para oprimir, martirizar e até mesmo matar os cristãos que ali estavam reunidos, tem um encontro com o Senhor Jesus. E a palavra nos diz que a glória era tanta que fez com que ele caísse do cavalo e ficasse cego. Durante 3 dias e 3 noites ele não comeu e não bebeu água. A palavra nos diz de que, então, o Senhor diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí nós vemos o desfecho da história, o diálogo entre o Senhor, dando exortação a ele, falando para ele ver aquela cegueira espiritual a qual ele se encontrava, mesmo tendo dupla cidadania, mesmo tendo tudo em mãos, não lhe faltava nada. Tinha cidadania de judeu e também romano, era estudioso da escritura, tinha as melhores faculdades de teologia, mas que ele considerou como tudo refúgio para poder ganhar a Cristo, deixou tudo para trás para prosseguir para o alvo. Também é uma lição para nós, deixarmos tudo para trás para seguir a Jesus, aprender com Ele através da palavra e não julgar que devemos aprender com homens, com pastores, com padres ou com papas. Devemos aprender com o Senhor Jesus porque Ele é nosso mestre, assim como Saulo aprende com o Senhor a obra que tinha para realizar. Sem mais demora, sem tomar muito seu tempo, quero aqui avançar para a parte 2 da nossa transmissão, após o contato de Saulo com o Senhor e a conversão para o grande apóstolo e missionário Paulo. A carta aos Filipenses, no versículo 12 do capítulo 3, nos diz assim: Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que para o que fui alcançado por Cristo Jesus. Então agora, Paulo, já convertido, motivado, cheio de ânimo, de esperança, cheio de alegria, porque ele tinha provado da água da vida, do pão da vida. A graça do Senhor bastava para ele, e ele então precisou deixar tudo para trás para continuar sendo preenchido por aquele que tem as palavras da vida. Quando o Senhor Jesus, num outro momento, alimenta uma grande multidão, e essa multidão o abandona, estava próximo dele somente pelo pão que tinha para comer. Olha, muitos hoje só querem Jesus por causa das bênçãos. Muitos buscam Jesus por bênçãos financeiras, mas Jesus mesmo não tinha nem onde reclinar a sua cabeça.
Essa multidão se alimentou, recebeu o milagre, e acontece que abandonaram Jesus, deixaram Jesus a só com os 12. Jesus olha para os apóstolos e diz: vocês também querem me deixar? Vocês também querem me abandonar? E então um deles diz: Senhor, para quem iremos nós se só tu tens as palavras da vida? Que lição para nós, não é, meus irmãos? Meus amigos, para onde iremos? Se só Jesus tem as palavras da vida eterna, se só Ele pode nos dar uma vida com abundância. Ele nos prometeu a provisão e de que nós não mendigaria o pão. Amados irmãos, o tema é importante para hoje, por isso eu te convido a permanecer conosco, pois iremos aqui receber muita luz do que está descrito. Então, para nós entender sobre a conversão de Paulo, quando ele cai por terra, o Senhor Jesus diz para ele levantar e ir até a cidade de Damasco, pois lá seria dito para Saulo o que ele deveria fazer. Os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém, porque as pessoas que estavam em Damasco, até mesmo os cristãos, sabiam que Saulo era o perseguidor da igreja, que Saulo era um homem mau, que era um homem perigoso, mas que agora se encontrava cego fisicamente, tastaviando de um lado para o outro, sem comer e sem beber água, precisando de ajuda. Que espanto para todos esses homens aí em Damasco, né? Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma. Guiando-o pela mão, conduziram-no para Damasco. Estava 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor em uma visão: Ananias? Ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua direita e pergunta na casa de Judas por um homem chamado Tarso, chamado de Saulo, pois ele está orando. Agora, meus irmãos, nós já encontramos Saulo de Tarso na casa de Judas orando. Que lição para aprender, né? Aquele que estava cheio de si mesmo, de egoísmo, de vaidade, de presunção, de arrogância, que achava que podia todas as coisas, agora se encontrava cego na cidade de Damasco, faminto, com sede, sem enxergar, mas orando. Vocês entenderam o que eu disse uns minutos atrás? Que nós vivemos pela fé. Nós vivemos pela fé e não por aquilo que vemos. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Então agora ele se encontra orando, humilde, reconhecendo de que sem Jesus ele não pode fazer mais nada. Que lição para as nossas vidas. Nós sem ele não podemos fazer nada. Há caminhos que para o homem parecem de vida, mas que no final darão em morte. Muitos dizem de que não precisam de Jesus, mas vai chegar o momento na vida de todo ser humano, de que reconhecerão de que Jesus é o Senhor do Senhor e Rei dos Reis, e que sem Ele nós não podemos ter a verdadeira vida, muito menos a salvação. Numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e impunha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Ananias então chega ali e põe a mão sobre Saulo, e Saulo começa a ver. Mas vejam de que Ananias tem dúvidas em determinado momento, pois: Senhor, como que eu vou lá onde está Saulo? Ele é um homem mau, ele mata os cristãos, ele persegue, ele prende. E o Senhor diz a Ananias: vai, este é para mim um vaso escolhido. Vai, porque esse é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e assim fez. Amados irmãos, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Tem alguém
que você conhece, que parece difícil a sua causa, o seu milagre, a sua mudança de vida. Talvez você está cansado de tanto tempo ter vivido nessa condição. Quero te dizer que hoje mesmo o Senhor pode mudar a tua vida, a tua casa, o teu relacionamento. Mas basta você ter a humildade e fazer como Saulo, orar, pedir perdão e que a misericórdia dele seja sobre as nossas vidas, que ele aumente a nossa fé. Então nós vemos que aqui há a conversão, e de perseguidor ele então passa a ser perseguido pelo testemunho de Jesus Cristo. Agora nós vamos aqui continuar no verso 13 do capítulo 3 de Filipenses. Não quero tomar muito tempo de vocês, seremos breves e diretos. Irmãos, não julgo que eu tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Então agora, se esquecendo das coisas que estão para trás, prosseguindo para o alvo, para a frente, avançando para as coisas que estão propostas. Agora tudo mudou, agora tudo será diferente. Eu me entreguei a Jesus, eu quero viver com Ele, eu quero estar sempre na presença dEle. Que eu não seja como aqueles 9 leprosos que receberam a cura. A palavra nos diz que 10 homens são curados, mas somente um voltou para agradecer e seguir com Jesus. Os outros 9 não voltaram nem mesmo a agradecer. Que não seja o nosso caso nos dias de hoje. Quantas pessoas que a gente conhece que buscam ao Senhor Jesus somente no momento que precisam do milagre, de uma cura, de uma bênção, de uma oportunidade de trabalho. Que a gente possa estar sempre andando com Jesus, sempre meditando nas palavras dele, sempre aprendendo com ele, porque aí sim ele vai aperfeiçoar a sua obra em nossas vidas e seremos verdadeiros missionários da obra. Paulo dedicou-se também a sua vida à evangelização. Ele teve uma liderança, uma postura diante da sociedade, aonde agora todos que viam ele, agora não mais temiam, mas queriam ouvir as suas palavras, porque essas palavras eram doces como o mel, porque ele transmitia a luz do Senhor, porque o seu coração falava daquilo que estava cheio. Ele falava sobre arrependimento, sobre salvação, sobre batismo no Espírito Santo, com poder, ser revestido do alto dos céus para esta obra. Paulo também escreve muitas cartas para exortação dos crentes. Paulo continua escrevendo a nós até os dias de hoje, pelo seu testemunho, pelo seu legado, o que ele passou, quem ele era e quem ele se tornou, em quem nós podemos também nos espelhar e nos tornar, porque em outros momentos ele vai dizer: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. Devemos imitar Paulo porque ele imitava ao Senhor Jesus Cristo. Então agora, esquecendo de tudo que aprendemos lá atrás, o que aprendemos na catequese, o que aprendemos através dos ensinos do culto, da missa, vamos esquecer de toda essa tradição, de todo esse cerimonial. Vamos fazer como Paulo, vamos esquecer dos nossos cursos de teologia, vamos esquecer daquilo que a gente aprendeu na escola bíblica, e vamos aprender com o Senhor Jesus em nossas casas, abrindo a nossa Bíblia, folheando e escutando a voz dele. Ouça bem, sabe? Ontem eu falava sobre o som do céu, e a Bíblia é o som do céu, porque ela nos preenche, ela nos ilumina, ela nos sacia. E agora nós estamos prosseguindo para o alvo, avançando, não olhando para trás, crescendo em conhecimento todos os dias. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberania e vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo, prosseguindo para o alvo, a vocação dele, a vocação que Deus propôs para ele, que estava em Cristo Jesus, o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador. Deus o Pai é um, Jesus Cristo o Filho é outro. Porque Deus amou o mundo e enviou o seu Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos quantos somos perfeitos tenhamos esse sentimento,
e se pensais de outra maneira, também Deus o revelará. Então, todo momento que a gente pensa contrário ao Evangelho, quando a gente, eu costumo dizer, como a gente erra, quando a gente está em pecado, quando a gente está em erro, a nossa mente, ela nos acusa que aquilo é errado, que aquilo nos prejudica, que a gente precisa abandonar. Por exemplo, qual o benefício que o álcool traz à vida do ser humano? Zero, nenhum. Assim como as drogas. Qual o benefício que pode trazer na vida de um casal a traição, o adultério, a fornicação? Nenhum. Mas então que nós sejamos despertados espiritualmente para este erro que tanto nos prejudica e que nos leva para a morte, para a tristeza, para a infelicidade, para as brigas, para o desânimo, para a aflição, a angústia, insônia, estresse, nervosismo. Todas essas coisas são frutos do pecado que nós precisamos deixar para trás e aprender que podemos ser perfeitos em Cristo Jesus. Tenhamos esse sentimento, sejamos impactados por esse sentimento de viver uma nova vida com um novo sabor. Andemos com tudo segundo o que já alcançamos. Vamos andar segundo a medida da nossa fé, mas aprendendo todos os dias com o Senhor. E que a nossa oração seja como de Saulo, quando ele cai do cavalo, fica cego, e ele mesmo cego, espiritualmente agora enxergando, ele fala: Senhor, o que queres que eu faça? Que essa seja a nossa pergunta todos os dias. Senhor, o que queres que eu faça? Irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o exemplo que tendes em nós. Mais uma vez, Paulo, agora o apóstolo Paulo, nosso irmão, companheiro, nos diz para ser seus imitadores e observar o seu testemunho, o seu exemplo, para que nós sejamos edificados, sejamos fortalecidos. Pois muito há dos que muitas vezes vos disse, e agora novamente eu digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Muitos hoje são inimigos da cruz de Cristo, porque ensinam o erro, o engano e não a verdade. Ensinam as doutrinas nascidas sobre concílios papais com o vinho de Babilônia. Que diremos, pois, dessas coisas? Que comunhão há entre Cristo Jesus e Belial? Ou que comunhão há da luz com as trevas? Que nós possamos ser amigos da cruz de Jesus Cristo, para podermos ser ainda mais cheios da esperança que nos está proposta. O seu fim, desses que são inimigos da cruz de Cristo, muitos hoje zombam de nós, dizem que somos loucos, fanáticos, hereges, fundamentalistas, que somos uma seita, que somos um povinho. Pergunta onde está a nossa igreja. A nossa igreja está em todos os locais da terra, aonde se reúnem 2 ou 3 em nome do Senhor Jesus, aonde Ele está presente. Na verdade, a nossa igreja está no céu. É para lá que nós prosseguimos. É para lá que nós estamos caminhando. Então nós somos muitos e verdadeiros, que não se abalamos por nada, mas seguimos para o alvo. Porém, os que são inimigos da cruz de Cristo, os que não aceitam o chamado dele, o seu fim é a perdição. O seu Deus é o ventre e a sua glória é a vergonha. Só pensam nas coisas terrenas. Muitos hoje fazem, através do seu ventre, do seu estômago, um ídolo, um Deus pagão, a glutonária, a gula. Tudo isso leva o homem ao abismo, às doenças. E eu poderia aqui falar de muitas delas, e todas elas são através da condescendência com o apetite. E o nosso inimigo sabe disso. Mas agora nós também sabemos que devemos nos cuidar e viver em espírito e não satisfazer os desejos da carne. Porque a palavra diz que até mesmo a glória desses que querem viver sem Jesus, desses que têm dinheiro, têm capital, mas que não conhecem Jesus como seu Salvador, como seu Redentor, a palavra diz que tudo isso é vergonha, não tem valor nenhum para o céu. E naquele dia o que dará o homem em troca da sua alma? Mas nós encontramos a nossa riqueza, que está em Jesus Cristo.
comente, curta, compartilhe, interaja conosco. Permaneça conosco também até o final, para atrairmos a lição da vida de Paulo para as nossas vidas nos dias de hoje, pois agora estamos prosseguindo para o alvo, alegres e fortalecidos. A nossa pátria, porém, está nos céus. Acabei de falar sobre isto. Ah, mas vocês são poucos. Aonde vocês se reúnem? Nós somos o verdadeiro povo do Senhor Jesus Cristo. Se reuníamos no passado em cavernas, escondido em vilarejos, em ruas, debaixo de árvores, na areia do mar. Nós não possuímos uma grande catedral, não habitamos dentro de um templo feito por mãos do homem, mas habitamos naquele santuário que é celestial. Nós nos reunimos através da fé. Através da fé, nós somos fortalecidos e animados. A nossa pátria está nos céus. É para lá que nós prosseguimos. De onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós esperamos. Eu estou ansioso por esse encontro com o Senhor, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, nós vemos que hoje o nosso corpo está doente por causa do pecado, do apetite, está doente por causa do ar, da água que bebemos, né? Mas hoje esse corpo imperfeito se tornará perfeito, assim como o do Senhor, porque esse corpo mortal se revestirá da imortalidade, aquilo que é corruptível se tornará da incorruptibilidade. Seremos como os anjos, seremos como os anjos. A palavra nos diz de que nós teremos um corpo de glória, assim como o Senhor Jesus, quando estava orando, teve o seu corpo glorificado. E aí, o momento é agora. Vamos juntos buscar essa pátria, vamos juntos buscar aquilo que o céu tem para nos comunicar. Aprendendo com Paulo mais um pouco, a graça de Deus, do poder de Deus o Pai, é poderosa. Pode transformar, pode mudar. Não desista do teu filho, não desista do teu casamento, não desista do teu negócio, porque a graça dele é poderosa, pode mudar, pode transformar. Nem que para isso doa. A espada precisa primeiro cortar, para depois nós sermos curados e animados e fortalecidos para a obra. Também nós vemos que tem possibilidade de arrependimento, nem que seja na última hora, mesmo que a gente não entenda, que a gente entregue, que a gente confie, porque o Senhor sabe os pensamentos que tem para nós, pensamentos de paz. Deus nos dá um futuro bom, do futuro ainda melhor, mas que nós entendamos sobre também a importância da humildade. Muitos hoje se arrogam, gostam de ser chamados de mestres, de pastores, de padres, de papas, de doutores, de fariseus modernos. Eu sou apóstolo, eu sou bispo, eu sou bispa, eu sou pastora, nem existe isso na Bíblia. Gostam de sentar nas primeiras cadeiras. Aquele que quiser ser o primeiro será o último. Aquele que querer ser o primeiro será servo de todos. A palavra nos diz sobre a importância da humildade, nós reconhecermos, assim como Paulo, de que ele devia considerar como tudo refúgio, desconsiderar tudo o que ele tinha para poder ganhar a Cristo. E que eu e você aprendam que mesmo tendo todo o conhecimento que o homem pode proporcionar, nós precisamos ter humildade e aprender aos pés do Senhor através da sua palavra. E mais, através da mudança, nós teremos força, porque o nosso testemunho será impactante, vai transformar outras vidas mais. Vai acontecer de que outras pessoas irão nos perguntar: de onde vem a tua alegria? De onde vem a tua esperança? De onde vem a tua felicidade? De onde vem toda essa força, esse brilho que há em ti? E nós diremos: vem do Senhor. Você também pode provar. Vem e veja. O Senhor tem para todos. O Senhor tem para você, tem para os teus filhos, para todos da tua casa. O poder
é dele. O poder do Senhor Jesus é transformador, é glorioso, muda, transforma, assim como Paulo, que foi mudado e transformado. E olha, entenda uma coisa, Paulo precisou ficar cego. Muitas das vezes, o Senhor vai tirar coisas da nossa vida. O Senhor vai colocar coisas longe de nós, porque Ele sabe que aquilo nos prejudica, aquilo nos faz mal. O silêncio dele é resposta. E hoje nós entramos nas igrejas e pedimos um milagre, pedimos um sinal, e muitas das vezes o milagre já aconteceu, é aquilo que Ele tirou da nossa vida, da nossa casa, é aquilo que Ele nos afastou. As falsas amizades, as falsas companhias corrompem os bons costumes. Isso é resposta. Mas nós, com a ansiedade do ano 2025, dizemos, eu não estou vendo. Aonde está o meu milagre, a minha bênção, a minha cura? E das vezes o Senhor já nos curou, basta nós olhar para dentro de nós. Se antes eu fazia determinada coisa, hoje eu não faço mais. É o poder dele em nós, aperfeiçoando a nossa fraqueza. É hora de nós parar e contemplar o agir do Senhor em nossas vidas e querer todos os dias viver isso. Porque nós vemos de que o milagre pode ser provado a todos os dias. Agora nós também vemos a importância da intercessão. Porque Paulo tem que chegar até Damasco agora e permanecer na casa de Judas. Mas há uma intercessão, porque Ananias vai orar pela vida de Saulo para que ele recupere a visão. Então é necessário que vocês recebam também a intercessão de um verdadeiro cristão, porque Paulo, dupla cidadania, estudou nas melhores escolas, entendia a Escritura de cabo a rabo, como costumamos dizer, mas que aprendeu de que estava cego espiritualmente, matando em nome de Deus, achando que estava na verdade. Então que nós possamos abrir os nossos olhos espirituais para receber a cura, para receber o conhecimento que vem do céu. A intercessão de um verdadeiro cristão. Ele não se arroga como pastor, não se arroga como um padre, muito menos como um papa. Mas ele se considera ovelha do Senhor Jesus Cristo. Ele se considera cristão. Não porque ele gosta de usar ternos, gravatas ou outras vestimentas, mas sim porque ele se veste como o Senhor, humilde, um coração contrito, quebrantado, que entendeu bem o seu chamado, assim como o Senhor. Jesus naquela época podia usar as melhores roupas, quais ele usava. Jesus poderia usar os melhores sapatos naquela época, quais eram as suas sandálias, a qual João Batista, o profeta maior nascido de mulher, não era digno nem de se abaixar e desatar as correias. Então que a gente entenda, com o legado de Paulo, através da humildade, da submissão com o Senhor, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ele. Mas eu não estou entendendo, está difícil, está complicado, não é com o teu familiar. Calma, tenha ânimo, tenha fé, no momento certo. Saulo ficou 3 dias cego. Por que você quer um milagre hoje? Por que você está buscando a resposta para ontem? Talvez a resposta vai chegar amanhã, semana que vem. Entrega, confie, descansa no Senhor. Essa palavra está falando com alguém. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza porque o Espírito testifica de todas as coisas que viu e ouviu. Então tenha calma. Olha, Saulo ficou cego e não ficou bravo. Ele orou ao Senhor e pediu, o que quer que eu faça? Então, quando acontecer um problema na tua casa, nos teus negócios, no teu relacionamento, com a vida dos teus filhos, vai para o teu quarto, fecha a porta, dobra os teus joelhos e ora ao Senhor. Seja humilde na presença do Senhor e faça como Saulo. O que queres que eu faça, Senhor? Aí você vai descansar. Você vai colocar a cabeça no teu travesseiro e você vai dormir. Porque você sabe que aquele que te cuida não dorme. Que até quando estamos dormindo, Ele está nos aconselhando. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E que tal se Ele escolheu hoje mesmo, através dessa live,
você receber a cura, o milagre, o preenchimento desse vazio que há tantos dias você vem buscando uma resposta e entender o porquê da situação. Mas nós temos que confiar e crer. Portanto, se nós já ressuscitamos com Cristo, nós devemos buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Então agora, se estamos em Cristo, ressuscitados com Ele pela fé, nós devemos buscar as coisas que são de cima, as coisas que são da pátria celestial, onde Cristo está sentado à direita de Deus, o Pai. Amados, aonde Jesus está? À direita de Deus, o Pai. É a mesma pessoa? Não é. Jesus Cristo é o intercessor, é o único mediador entre Deus, o Pai e os homens. Novamente eu volto a dizer, deixem Maria, a verdadeira Maria, dormir, descansar, porque ela aguarda a ressurreição dos mortos em Cristo. Maria não intercede por ninguém. Somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através do Filho. Que nós aprendamos com o Senhor, porque Ele é o nosso mestre, o nosso professor, o nosso guia. Amados irmãos, que nós não pensamos só nas coisas terrenas, que nós não pensamos somente em acumular tesouro aqui nessa terra, onde a traça, o ladrão e a ferrugem minam, porque nós não levamos nada, a não ser aquilo que aprendemos com o Senhor, e aguardar a esperança da ressurreição, e daquele dia sermos justificados pela fé na obra que Ele fez naquela cruz do Calvário, porque vivo Ele está. Que você pare de se preocupar com o dia de amanhã. Ah, mas eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Calma, Ele sabe. Vamos viver o agora, viver para Ele, aproveitar bem nosso tempo. Ele sabe do que nós precisamos. Olhai para os lírios do campo. Olhai para os lírios do campo. Nem mesmo Salomão se vestiu como um deles. Olhai para as aves do céu. Olhai, Deus as alimenta todos os dias. Não tem você muito mais valor do que os pássaros, do que o lírio do campo? Você tem valor, você é importante, você foi chamado para produzir frutos no reino do Senhor. Então agora, nós devemos pensar nas coisas que estão escondidas com Cristo em Deus. Com Cristo, o Senhor Jesus, em Deus. Aonde está nosso tesouro? Em Jesus Cristo. Por quê? Porque Deus escondeu as coisas em Jesus Cristo. Então Ele é nosso pote do tesouro. Que nós possamos correr e se apressar para o encontrar. Ele está se manifestando a todos que o buscam, em espírito e em verdade. Em verdade. Tá bom? Então agora, nós vemos que uma das obras que Paulo, eu muito me identifico com este Paulo. Por quê? Porque após a sua conversão, ele tem tanta coragem, ele é um desbravador missionário, ele não teme mais a nada, porque ele considerou todas as coisas como refúgio, perdeu todas as coisas que tinha até ali para ganhar a Cristo. E agora ele diz para os apóstolos, me convém ir a Roma pregar os evangelhos aos gentios. Me convém ir a Roma. Os apóstolos perguntaram, mas Paulo, você quer ir a Roma lá? Roma está perseguindo os cristãos. Roma está querendo terminar com aquele povinho. Roma está querendo terminar com a seita do Nazareno. Roma está tentando silenciar, dizer que roubaram o corpo de Jesus. Roma está matando, queimando, serrando no meio. A Inquisição. Roma está furiosa, porque Jesus veio abalar as estruturas da religião. Jesus veio para nos libertar. Jesus veio para nos dar vida. Jesus veio para nos chamar das trevas para a luz. E se o Filho nos libertar verdadeiramente, seremos livres. Não há mais haverá prisão para o verdadeiro cristão. E agora, os apóstolos dizem, mas Paulo, você está maluco? E ele disse, eu tenho que ir a Roma. Eu tenho que pregar aos gentios. Eu tenho que pregar aos católicos. Eu tenho que pregar a todos. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, já está condenado. A palavra é direta. Somos chamados pelo Senhor
para pescarmos homens. E que obra maravilhosa! Que obra maravilhosa! Porque não foi o homem que nos chamou, mas foi o Senhor quem nos escolheu. Amém, irmãos? Então agora Paulo começa a apresentar o Evangelho aos romanos, aos gentios. E esse é o nosso chamado. Por que muitas pessoas hoje estão escolhendo os lugares, as pessoas que querem pregar, colocam um cachê para pregar a palavra? Ei, de graça recebeste, de graça dai. Por que estão mercanejando com a fé, fazendo um comércio, um estelionato da fé? Não, eu só vou pregar lá se tiver 50, 100 pessoas. Não, eu só vou pregar lá se for assim ou assado. Pera aí, que evangelho é esse? Conformismo? Formalismo? Nós somos chamados para pregar o evangelho a toda criatura. Não importa a religião, não importa o partido político, o time de futebol, não importa a língua que ela fala, nós somos chamados para falar o evangelho, para plantar a semente do reino. Porque o Senhor mesmo proverá o nutriente. Mas lembre-se sempre, com humildade, aí sim essa semente cresce, essa semente produz frutos, e nós se tornamos uma grande árvore no jardim do Senhor. Amém, meus irmãos? Paulo, essa obra foi maravilhosa, porque aí através da pregação dele, o evangelho é anunciado aos não cristãos. Amém, irmãos? Agora, para nós finalizarmos, Paulo encerra sua carreira. E nós, que aqui estamos ainda, vamos continuar prosseguindo para o alvo. Tá bom? 2 Timóteo, capítulo 4, versos 7 ao 8, aonde a segunda carta que Paulo escreve ao jovem Timóteo, ele diz assim: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Combati o bom combate. É um bom combate. O que o Senhor nos pede é fácil. Muitas pessoas julgam, mas ser cristão não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Tem coisas que eu não, que vai prejudicar. E é melhor eu ficar longe. É melhor eu fechar a porta, porque é esta porta que o inimigo usa para entrar e destruir vidas, famílias, casamentos. Nós devemos viver pela palavra. Não viver com aquilo que aprendemos com os padres e pastores, mas aprender com aquilo que o Senhor tem para nos transmitir, que é a palavra que veio do céu. Terminei a corrida, guardei a fé. O que Paulo teve que fazer para combater o combate e terminar a corrida? Guardar a fé. Porque agora eu vou te dizer uma coisa que está escrito. O que é que vence o mundo? Muitos vão dizer dinheiro, propriedade, bens. Não. O que vence o mundo é a nossa fé. A nossa fé em Jesus Cristo vai vencer o mundo. Tenha um ânimo, porque eu venci o mundo. O gigante vai ser pequeno, o vale vai ser curto. O deserto vai ter água, vai ter pão, vai ter sombra, vai ter fogo para nos aquecer. O Senhor Jesus nos aquece, nos traz vida, nos traz ânimo. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, que o Senhor Jesus Cristo, justo juiz porque julgará as nações. Todo joelho se dobrará, toda boca confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mesmo aqueles que o transpassarem e os que negaram em vida. Todo joelho e toda boca confessará que Jesus é o Senhor. Mesmo que hoje as pessoas dizem assim, Jesus não existe mais, isso daí é uma seita, isso daí é um conto de fadas, isso aí não existe, e eu não vou acreditar nele. Ei, vai chegar naquele dia que você vai dobrar teu joelhinho e vai confessar que ele é o Senhor dos céus e da terra, de que sobre ele está a vida e a salvação dos homens. Mas o momento de nós nos prepararmos para esse encontro é agora, porque a porta da graça está aberta. Me dará naquele dia, o Senhor Jesus nos dará a coroa da justiça, nos vestirá com roupas novas, nos colocará um cântico novo na boca,
e então Ele mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E não somente a mim, diz Paulo, mas também a todos os que amam a sua vinda. Aí muitos vão dizer assim, mas o Senhor está demorando para voltar, né? Eu ouvi falar que Ele viria, mas será que está dormindo? Muitos dizem, né? Zombam. Não, Ele está fazendo a obra no santuário celestial, o juízo investigativo. Quando Ele terminar essa obra, dirá está feito. E aí virá buscar um povo fiel de boas obras, mas nós temos que remir o nosso tempo, porque Ele está às portas. E eu quero te perguntar, você ama essa promessa? Vou para o meu Pai vos preparar lugar, e quando tiver preparado lugar, voltarei outra vez a vós, e vos levarei comigo para onde eu estou, vocês estiverem sempre. Vocês estão preparados para receber aquilo que Ele mesmo disse? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. E aquele que está vivo já passou da morte para a vida. Você crê nisso? Você ama essa promessa dele voltar nos buscar? Então, guarde a fé e prossiga para o alvo com a alegria e felicidade cristã. De Saulo, perseguidor, a Paulo, ser perseguido por causa da fé. Que Deus abençoe a todos. Espero vocês na próxima transmissão para estarmos crescendo e sendo edificados pela palavra. Lembre-se sempre, de graça recebeste, de graça dai. Comente, curta, compartilhe e não deixe de estar junto de nós, porque somos ovelhas e Jesus é o nosso pastor. E Deus, o Pai, o Criador que está nos céus, é o nosso Pai. Este sim, nós podemos confiar, porque daí não nos faltará nada. Espero vocês em breve. Tenham uma excelente e abençoada semana produtiva na presença daquele que vive, daquele que era, que é e tornará a ser. Que Deus abençoe a todos e até breve. Tchau, tchau.